Olá pessoal, vamos iniciar aí mais uma aula agora sobre preposições. Bem-vindos! E agora a gente vai estar explorando um pouquinho sobre esse tema que é essencial na gramática da língua portuguesa. Então vamos se aprofundar nesses conectores da língua, né? E o que são as preposições? Elas nada mais são do que uma ligação de termos estabelecendo relações de sentido, né? A importância dele é para coesão e clareza textual, evitando sempre as danadas das ambiguidades, dos duplos sentidos, né? As preposições, elas são palavras invariáveis que conectam dois termos em uma oração. Então, elas estabelecem relações de sentido entre esses termos, né? E elas são muito importantes na nossa língua, ok? E coloquei aqui para vocês algumas formas das preposições que elas podem ser tanto simples como compostas, né? As preposições simples, elas podem ser essenciais ou acidentais, né? As essenciais, aqui eu coloquei o exemplo, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por e etc. São várias, né? E as acidentais, né? Afora, conforme, consoante, durante, exceto. Por que elas são chamadas de acidentais? Porque nem sempre elas funcionam como preposição em uma oração. Olha que coisa, né? Já as preposições compostas ou as locuções prepositivas, né? Elas são formadas pela junção de um advérbio e uma preposição. Então, geralmente, a preposição de, no caso, né? Uma coisa que eu deixei bem explícito aqui para vocês tomarem cuidado, né? Para não confundir a locução prepositiva, que é o advérbio mais preposição, com a locução adverbial, que é preposição mais advérbio. Sim, tem essas duas formas, tá? Coloquei aqui para vocês alguns exemplos, né, de locuções prepositivas, que são várias, pessoal. Prof, como é que eu vou gravar tanta coisa? É muito difícil, né? Mas no dia a dia, sempre que você puder estar estudando, revendo, sempre é importante, tá? Então aqui, né? Abaixo de, acerca de, acima de acordo com, debaixo de cima de, a despeito de, adiante de, a fim de, além de. Essa tabelinha que eu fiz aqui para vocês, dos exemplos, né, de locuções prepositivas, é muito ampla, né? Mas como a gente vai olhando no nosso dia a dia, a gente vai conseguindo identificar com mais facilidade essas locuções prepositivas, tá? Agora vamos sobre a significação das preposições. As preposições, elas podem expressar tanto movimento ou uma situação, né? Um movimento aqui. Fomos ao parque, você está indo ao parque, né? Já uma situação, fomos à força, foi uma situação imposta ali, né? A significação ela pode ser aplicada ao espaço, tempo e noção. Uma ideia de movimento aqui, né? Fui a Bauru, espaço. Daqui a 2 meses, tempo. Obrigar a comer, noção. Já a ideia de situação pode também ter espaço, tempo e noção, tá? Então a casa fica à direita, o espaço, né? Às vezes vou até lá, tempo. E cumpriu tudo à risca, noção. Pois é, pessoal. Também temos as contrações das preposições do que nada mais são também a utilização da crase, né? Então a contração ela ocorre quando a preposição ela se combina com outras classes gramaticais, né? Geralmente um artigo. Então coloquei aqui um exemplo, né? É o do, é o de mais o, no, em mais o, daqui, de mais aqui, a mais a, que é o a com crase, ião, a mais o. Então é uma junção da preposição mais outra classificação de palavras, né, gramaticais, que na grande maioria são artigos o, a, um, o, tá, ok? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o uso das preposições, né, num exemplo diário, né, no nosso dia a dia, na prática, né? Vou à biblioteca, café com açúcar, viagem para o Rio. O com e o para nada mais são do que preposições em que unem frases diferentes, tá? Quer dizer, com o mesmo intuito. Essas preposições elas estão presentes em diversas situações do nosso cotidiano, né? Então, a partir da prática do dia a dia, no uso correto,
a gente consegue gravar com mais facilidade essas locuções prepositivas ou as próprias preposições no nosso dia a dia. Alerta aí para vocês, né, de alguns erros comuns no uso da preposição para que vocês evitem gafes. Então, usarem antes de verbos no infinitivo, confundir a e a com h e não usar a preposição correta. Então, evitar esses erros comuns aí no uso das preposições para garantir a clareza, né, da nossa escrita, da nossa fala, é muito importante. E vamos então agora para os nossos exercícios de fixação. Lembrando que todos os exercícios de fixação vocês têm que fazer aquela pausinha 10 para que vocês possam passar para o próximo slide e conferir as respostas, né? Então aqui os exercícios de fixação que eu coloquei para vocês, né? Complete. Vou a ou à praia amanhã. A com crase ou a sem crase. Na 2, qual a preposição correta, né? Livro de português ou livro em português. Na 3, use a crase. Refiro-me à professora ou à professora sem a crase. O exercício está use a crase, mas pode ser que você não precise usar. Então, vamos dar aquela pausinha 10 e ver o próximo slide com as respostas. Gabarito, né? O gabarito aqui mostra que na número 1 se utiliza o a com crase, né? A frase é vou à praia. Temos que utilizar, ok? Depois, o de, né? Que a gente usa a preposição correta na frase livro de português, não livro em português, tá? A não ser que tenha um outro contexto a frase, né? E aí a gente utiliza o em, mas nesse caso não se encaixaria. E o a com crase também, né? Para refiro-me à professora, àquela pessoa, né? Então, utiliza-se sim a crase. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Lembrando que vamos reforçar todas essas dúvidas que vocês tiveram na nossa aula ao vivo. Teremos também exercícios na nossa apostila e também exercícios no nosso aplicativo, tá? Lembrando que as preposições também são essenciais para a estrutura das orações e o uso delas facilita o nosso discurso no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado da aula e até mais!